pessoal do canal, sejam bem-vindos à primeira transmissão ao vivo aqui do canal Conviver. Eu não vou me prolongar muito nessa abertura, porque eu vou dar uns minutinhos para o pessoal entrar, enquanto isso eu vou convidar o pessoal nos grupos e gostaria que vocês também compartilhassem com seus amigos. Logo, logo a gente começa. Ah, olha lá, as duas tias acabaram de entrar. Beijo, tia Cid, tia Rose. Compartilha aí para o pessoal já ir assistindo. Vou aproveitar e chamar o pessoal que comentou quando eu avisei que ia fazer a live e pediu para ser avisado. Então, vamos lá. Hum. Boa noite, Fabiana. Fabiana lá do grupo Anjos que Cuidam. Um grande abraço. Já coloquei lá no grupo também. Tomara que o pessoal lá venha bastante aqui para deixar os comentários, para poder conversar com a gente. Isso é legal. Simone! Simone acabou de entrar. Olha só, gente. O pessoal tá todo entrando aqui. Rose Maria. Boa noite, tia. Hihi. Ah, pois é, Fabiana. Eu tô tão nervoso, tipo, a gente fica tão nervoso quanto, sabe? A gente tá ao vivo mesmo. Isso é legal. Preciso parar de mexer um pouco. Bom, quem quiser ir se apresentando, deixar aqui alguma mensagem, falar a respeito do que a gente vai conversar hoje, a gente vai falar sobre conflitos familiares. E então, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aqui, que depois eu vou comentar um pouquinho. Vou comentar alguns casos que a gente já passou por aqui, em todo esse tempo cuidando do meu avô, e logo mais eu entro com as questões de vocês. A gente tá tomando água aqui, Fabiano. Bom, vou começar a marcar aqui então o pessoal que tinha pedido para ser avisado. Vamos lá. Fátima Alves. Bom, cadê a Tânia? Tá, tô sentindo falta de um pessoal aqui, hein? Vamos lá, mas a gente ainda tem um tempinho até começar. Ó. Ah, Cristiana, Ana Luísa, tá aqui com a gente. Oiê! Né?
Ai, isso é muito legal. Sério, ver todo mundo participando. Espero que a gente converse bastante. Ainda tô chamando o pessoal. Foi. Ah, Luciana Costa, boa noite, Luciana. Luciana, alguns dias até conversou com minha mãe, né, por telefone. Tô bem feliz de você estar aqui, viu? O pessoal ainda tá assistindo. Bom, deixa eu ver aqui. Cadê? Fabiana, eu acho que não caiu não, o pessoal aqui continua entrando. Será? Comenta aqui se deu certo aí, se já voltou, tá? Boa noite, Maria José. Boa noite, Simone. Ah, Tatiana, a gente vai falar sobre conflitos familiares, é o tema de hoje. Eu vou comentar alguns casos e como que eu consegui reverter ou, sei lá, tentei encontrar alguma solução dentro do possível, que infelizmente a gente sabe que é bastante comum, né? Eu decidi falar sobre esse tema porque eu tenho visto muito nos comentários do pessoal aqui na página, ou dentro dos grupos, que muita gente passa a mesma coisa que a gente já passou aqui em casa. E acho que a gente precisa falar sobre isso e tentar conscientizar um pouco mais esses familiares que às vezes acreditam que não, que, sei lá, que é excesso de cuidado, que é alguma frescura da nossa parte, é, algumas não exigências, mas alguns pedidos que a gente faz enquanto o, quando a gente está cuidando do idoso, né? Ah, Simone, minha amiga, tá aqui. Boa noite, Juju. Ah, Juju aqui, ó. Conversei com você hoje, né, Juju? Vixe, Tatiana, como é que tá a coisa aí? Se quiser comentar um pouquinho aqui, a gente vai conversando. Eu sei que é complicado, mas a gente consegue. Olha só, a Liliana Teixeira, lá de Portugal. Beijo, Liliana. Hihi. Bom, a gente já tem 19 pessoas, 20 agora. Então acho que a gente pode começar a falar. Bom, comentei. Desfocou. Como eu comentei aqui com vocês, eu resolvi falar sobre isso por ver a necessidade das pessoas em relação a isso. Li alguns comentários que me deixaram, assim, inclusive assustado, com gente que teve que pedir medida protetiva do familiar por conta de, enfim, inúmeros, né, transtornos que a pessoa estava causando ao cuidador. E eu acho que assim, a falta do apoio familiar dificulta muito no cuidado com o idoso, porque a gente deixa de fazer muita coisa para ele, né, se a gente tivesse o apoio de toda uma família reunida. E o pior de tudo é que quando a pessoa não ajuda, e além de não ajudar, ela atrapalha. O primeiro caso que eu vou comentar aqui é sobre uma tentativa de ajuda que quiseram fazer, mas que de certo modo atrapalhou um pouco meu avô e isso incomodou ele. Na fase inicial da doença, um familiar próximo pediu para levar ele para fazer visitas aos finais de semana, né, para visitar familiar, outros parentes. E eu achei isso legal, que é muito bom para o idoso, né, sempre passear e tal. Só que no primeiro passeio eu notei que eles tinham demorado a voltar, demorado cerca de, sei lá, 4, 5 horas. E não falei nada. E esse tipo de passeio assim é bom também para ajudar a gente que é cuidador. Porque às vezes a gente não tem tanto tempo pra gente. Então o idoso caminhando, saindo com outra pessoa, ajuda um pouco a gente nessa tarefa diária aí. Só que não foi bem assim que aconteceu. No segundo final de semana que essa pessoa ia levar ele, meu avô falou pra mim, parece que amanhã fulano vai vir aqui pra levar a gente, mas é complicado. Aí eu fiquei meio assim, falei, vô, por que complicado? Ele falou, ela chega lá e não tem hora pra voltar. Então, assim, às vezes a pessoa pode pensar assim,
tá saindo pra passear, é bom ficar muito tempo fora, né? E também tá conversando e tal. Só que meu avô nunca foi de sair pra casa dos outros, assim, de ficar muito tempo fora. Então, quando saía, era em pouco tempo ele voltava. O que eu acho que é comum, né? Ia até a casa da pessoa, conversar um pouco, tomar um cafezinho e voltar. E aí veio a questão, como que eu falava pra esse familiar que ele teve essa questão, que ele não tava querendo mais ir, né? Porque senão as pessoas acham que é a gente. E pior, vai chegar no idoso e vai falar: "Uai, você não quer sair com a gente? Por que que você não quer ir?" E não, a gente não deve falar assim com o idoso. E sem contar que isso atrapalha o cuidador, porque, por exemplo, se eu falar para essa pessoa: "Ó, meu avô não tá querendo ir", né, explicar a situação. A pessoa vai falar com ele e ele depois vai acabar ficando contra mim. Ele vai falar: "É, a gente não pode confiar no Renan, porque ele sai contando as coisas que a gente fala." Então, a solução que eu busquei para isso foi ter que fazer parte do passeio também. Então, assim, na hora que a gente estava lá, na casa das visitas, e eu notava que meu avô começou a passar a mão na perna, começou a olhar para os lados, indicando saída, aí eu falei para ele: "Vô, tá tudo bem?" E ele falava: "Não, tá, só que tá dando a hora de ir embora, né?" Então eu falava para ele, né, para a pessoa que estava levando a gente, falava: "Ó, meu avô tá querendo ir embora, daqui a pouquinho acho que a gente já pode ir." E claro, com toda a grosseria do mundo, a pessoa falava: "Mas já, a gente mal chegou." É complicado porque a pessoa não entende que o idoso tem as necessidades dele, né? E, por exemplo, inclusive um dos argumentos foi esse, de que, mas ele não tem nada para fazer, ele é aposentado, por que, que tem que ir embora? O que tem que fazer em casa? E, gente, é costume dele. Ele tem a ideia de que ele tem coisas a fazer, até mesmo por conta da rotina, talvez, né? Então, a gente tem que respeitar. É um pouco, assim, às vezes pode parecer chato, porque por muitas vezes a gente ia em festa, aniversários, né? E eu sempre fui ok com isso. Eu não achava ruim, eu não sentia necessidade de ficar mais tempo. Eu sempre ia com meu avô, fazia ele participar um pouquinho. A hora que eu notava que ele já estava um pouco cansado de tanta gente, tanta conversa, barulho, eu ia embora. A gente fez isso até enquanto deu para ele caminhar, enquanto a gente conseguia levar ele. A partir do momento que ficou mais complicado, a gente parou. Mas pode parecer difícil a gente ter que abrir mão um pouco disso, mas vai trazer mais conforto para a gente, se a gente respeitar o tempo do idoso. Então ficou um pouquinho, volta para casa, né? E aí a pessoa parou de fazer as visitas em relação a buscar para levar para fazer visita. E claro, sempre surgiam comentários, né? Aquela ideia de que a gente está com excesso de cuidado. E eu acredito sim que a gente tem que ficar atento com excesso de cuidado. Porém, essa não era a nossa, não foi a nossa situação. Foi mais em relação a respeitar o tempo dele. Vejamos aqui, onde eu parei. Bom, segundo caso, eu vou falar sobre aqueles parentes mais próximos que gostam muito de palpitar, mas não de participar. Então, assim, teve uma situação em que um familiar próximo chegou e falou: "Ah, não seria bom levar ele em um sítio?" Falei: seria, mas a gente precisa de um sítio e de alguém para levar a gente pro sítio." E aí a pessoa já sai fora, a pessoa já não prossegue muito com o assunto, sabe? E eu acabei perdendo aqui porque eu fui ler os comentários. Mas daqui a pouco eu leio todo mundo e comento. Na hora que eu terminar esse segundo caso, eu volto um pouquinho. Mas enfim. E às vezes vinham algumas ideias de, por exemplo, você tem dado chocolate meio amargo? Porque eu li em uma matéria que é muito interessante e que vai trazer muitos benefícios e tudo mais. Aí tá, né? Eu falo sim. E aí depois vinha com a ideia de: e o óleo de coco? Tá dando o óleo de coco pra ele? Então, assim, não é que a gente reclame a respeito da pessoa é, propor ideias, propor ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Só que, assim, você propor a ideia e sair fora é meio chato, né? E sem contar que, por exemplo, boa parte desses produtos, né, que trazem realmente benefícios para o idoso, são um pouco caros. Então a gente tem que fazer uma balança. O que é prioridade? O pacote de fralda que está aumentando a cada dia? Ou eu comprar, sei lá, um chocolate meio amargo? Isso não quer dizer que eu não dava chocolate pro meu avô. Só que esse tipo de chocolate, que é um pouquinho diferente, é um pouco mais caro. Então a gente tinha que, né, fazer um certo controle. E a proposta que eu dou aqui, de solução em relação a isso, gente, é familiar. Você que quer propor alguma coisa, pergunta pro cuidador: eu li em tal lugar que, sei lá, chocolate, que tal outra coisa é bom pro idoso. Eu posso trazer? Então, assim, tenha em mente que você pode propor, mas que seria bom você já estar com a solução, sabe?
Seria, sim, ajudaria bastante, porque é difícil a gente ter que pensar em uma série de coisas, né, contas para pagar e consultas que você tem que agendar de última hora, receita que tá, o remédio está acabando e você tem que pedir uma receita nova, é, enfim, pesquisar sobre remédios, local que está mais barato, fraldas, absorvente direto, enfim, é uma série de coisas que a gente tem que estar sempre atento. Então, sei lá, se você quer ajudar, tenta propor a ajuda, mas assim, já com uma certa solução. Ah, Tatiana, meu avô, ele partiu em fevereiro desse ano. Então, não, ele não tá vivo. Ó o Galves aqui também. Oi, Galves. Mas enfim, é isso. E então, familiar, sempre que quiser propor alguma coisa, já traz uma solução, tenta fazer ficar um pouco mais fácil para o cuidador, né? E isso, inclusive, já a gente já entra num outro assunto que é em relação à necessidade do familiar estar sempre perto, porque às vezes o cuidador não vai, a situação vai se dificultando e se você, familiar, quiser ajudar o idoso numa fase mais final ou então numa fase mais avançada, vai ficar complicado, porque a rotina, os hábitos que o cuidador já estipulou com o idoso, já está tudo muito programado. Então, se você faz parte dessa programação, você consegue tá por dentro. Então, assim, sempre está ajudando, sabe? E até mesmo precisar em assuntos mais urgentes, sabe? Situações, às vezes, que é de extrema necessidade que o cuidador não esteja presente, que ele precisa resolver alguma coisa, e aí você pode ficar lá com o idoso. Então, sei lá, é, não é difícil se a gente se propõe a ajudar, sabe? A Nelise entrou também, a Márcia Andrade, que inclusive é aniversário da Márcia. Beijo, Márcia. Parabéns aí, muitas felicidades, viu? Faz tempo que a gente não se fala por conta da correria e tudo mais, mas eu espero que esteja correndo tudo bem por aí. Terceiro caso, que eu inclusive já comentei, já escrevi sobre ele aqui no canal, é sobre crianças. É complicado porque, assim, o pessoal sempre acha que criança vai ser bom pro idoso, né? É legal tá ali, criança tem toda a questão da inocência e tudo mais. Só que assim, gente, tem idoso que não gosta de criança. Que nem eu. Eu não sou muito afeiçoado com animais domésticos, né? Gosto, tudo mais, mas eu não tenho isso tudo que as pessoas têm. Então, quando eu ficar idoso, se alguém vier me trazer um cachorro, por exemplo, ou algum outro animal, talvez eu não vá reagir tão bem. E talvez isso não vai trazer nenhum benefício. Agora, é bom a gente procurar saber o estado é, como se diz, o estado do idoso em relação a isso, porém é bom propor. Porque às vezes hoje eu não gosto, mas no futuro, quem sabe. Então, assim, a gente não tem muita certeza das coisas. O cuidado com o idoso se baseia muito na questão de testes. A gente vai testando e vê se dá certo ou não. E nunca insistir, ficar naquela insistência que aquilo dê certo. Mas o caso de hoje, de agora, eu vou comentar sobre um dos parentes próximos que trouxe criança aqui e a criança estava muito agitada, fazendo muito barulho. Em determinado momento, meu avô virou para a criança e falou o seguinte: Mas tá ficando feio desse jeito, hein? Porque o menino começou a gritar. Meu avô falou exatamente isso: tá ficando feio. E aí a mãe já ficou brava, né? Porque mexeu com a cria dela. Então ela falou: Ah, mas desse jeito não dá. Falei: Desse jeito não dá, né? Ela falou assim: É porque é uma criança. Falei: Então, de um lado a gente tem um idoso doente na casa dele. Do outro, a gente tem uma criança que a mãe podia pegar no bracinho, levar lá fora e falar: não pode gritar na casa do vovô. E aí é claro que ela ficou muda, né? Não falou nada. Então, assim, fica fica complicado porque parece que falta desconfiômetro, sabe? Como que você vai aceitar a ideia de que é criança é assim? Mas o problema muito tá nos pais, porque quando essa criança estava sozinha aqui em casa, sem a mãe por perto, eu colocava ele para ajudar. Então eu falava, ó, você quer ajudar o vovô? Faz o seguinte, vai lá na cozinha, pede pra titia um copo d'água que a gente tem que dar o remédio do vovô. Aí ele falava, então tá. E corria lá pra cozinha, pegava o copo d'água, vinha todo quietinho. E sente só que interessante. A primeira vez que eu fui dar o remédio pro meu avô, eu coloquei o remédio na boca, coloquei a água, e sempre que a gente terminava, eu falava pra ele, vô, abre a boca, por favor. Aí ele abria, falava, ah. Aí eu olhava se o remédio tinha descido, então tava tudo ok. Senão eu dava mais água.
O menino viu eu fazendo isso uma vez. A segunda vez que eu fui dar remédio, ele já falou: vovô, faz A. Então vocês percebem que, tipo assim, dá pra gente incluir a criança no cuidado com o idoso, dá pra gente apresentar e quem sabe até começar a educar essa criança para ela entender a necessidade da gente sempre tá, tá presente ali na vida do idoso, né? Então ele vai crescer com essa lembrança dele ajudando o cuidado com o vovô. Inclusive, falando sobre criança agora, teve uma prima minha, Sofia, é, que. Será que a Sofia tá me assistindo? Beijo pro Otávio também, que deve estar lá me assistindo. A Sofia teve aqui e ela viu o meu avô no quarto, ele já estava acamado. E eu pedi pra ela, acho que ela tinha 4, 5 anos na época, não tenho certeza. E ela pediu pra ajudar com o vovô. Então era dia de eu fazer a barba no Vovos e eu pedi pra ela pegar o pincelzinho, né? A gente fez a espuminha lá e ela passou no rosto dele. Eu levantei ela na cama e aí ela passou e ela ficou toda feliz só de ter feito isso. E aí eu prossegui com a maquininha fazendo a barba dele, pedi pra ela me dar uma toalha, me dar um tigelinha d'água, enfim. E no dia seguinte, quando ela acordou, a primeira coisa que ela falou foi: Renan, eu quero, a gente precisa ver o vovozinho, eu quero ajudar a cuidar do vovozinho. Então, assim, uma criança nessa idade falar isso, e por uma única experiência que ela teve, então dá pra gente incluir a criança, a gente só precisa de um pouco mais de, assim, controle sobre ela, tentar explicar, sabe? Eu acho que antes de sair de casa, tentar explicar pra criança, falar, ó, a gente vai na casa do vovô, então vamos fazer direitinho, vamos não vamos fazer barulho, tá? Você não quer levar, às vezes, igual essa criança depois voltou aqui um outro dia, trouxe uma caixa de bombom pra ele no aniversário dele. E, enfim, dá pra gente seguir. O que a gente precisa é de respeitar um pouco o cuidador, sabe? Poder ouvir ele, entender o que que ele tá falando, falar, ó, não é bom isso, vamos fazer aquilo. Por exemplo, eu criei uma plaquinha para as visitas que vinham aqui em casa. Coloquei essa plaquinha lá no portão. É claro que foram reclamar sobre ela, né? Esses parentes próximos que eu comento vieram falar que, onde já se viu eu ter hora pra ir na casa, né, do meu familiar. E tem que ter hora, não é porque ser um parente próximo, né? Por ser um parente próximo, você tinha que estar aqui sempre. E eu acho assim, se a pessoa sempre fala, ó, todo sábado eu vou aí tal hora. Então tá marcado que todo sábado aquela pessoa vem, não precisa dela ficar agendando. Agora nunca aparece. Quando aparece, vem trazendo toda essa série de transtornos, de dificuldades, sabe? Então, enfim, complicado. Eu vou ler um pouco aqui dos comentários, ver quem entrou. Ahn, a Joselma Félix, eu e marido e filho, vocês que cuidam do familiar em casa? Joselma, é sua mãe, seu pai que você cuida? A Luciana Costa, né, que cuida da mãe sozinha, infelizmente. Ah, aqui, a Fabiana Costa comentou: se eu não vou, minha mãe não vai. E não força a barra, não quer, não vai. Ela não aceita sair se eu não for junto. Pois é, Fabiana. E às vezes alguns familiares ou outras pessoas às vezes até não entendem, né? Insistem que, mas você precisa viver, você precisa sair. Mas a gente está numa fase da vida, né? Agora eu não mais. Mas a gente, enquanto cuidador, está numa fase em que a gente quer proporcionar o bem para aquele idoso. Eu entendo que a gente tem o nosso momento, mas tem certas fases que a gente abre mão de algumas coisas assim. Mas é importante a gente fazer isso. Isso está fazendo bem tanto para a gente quanto para o idoso, por que não? Hum. Aí, ó, minha mãe, quando vai com algum outro filho, leva uns 2 dias para voltar aos trilhos. Simone e Valéria comentando aqui. Beijo, Simone. É, é complicado, as pessoas não entendem que eles. Depois que a gente cria uma certa rotina para eles, eles ficam num. É como se eles criassem aquele hábito. Então, assim, todo dia a gente acordava e eu tinha até uma técnica para acordar meu avô. Então eu acordava ele, abria uma parte da janela, falava: "Vô, está na hora da gente levantar, tá? Já amanheceu, a gente tem que tomar nosso café, tomar nosso banho, tá bom? Vai despertando aí". E aí eu ligava umas musiquinhas, uma musiquinha instrumental francesa de um filme que eu gosto bastante. E que ele gostava bastante dessas musiquinhas assim. Então eu deixava o celular tocando lá do ladinho dele bem baixinho e abria uma parte da janela. Então entrava um pouquinho de luz no quarto. Ele já via que era hora dele despertar. Então aos pouquinhos ele ia acordando. Aí eu ia para a cozinha, preparava o café, preparava alguma outra coisa e depois eu buscava ele. Nisso, a gente ia pro banheiro, tomava o banho, dali ia pra cozinha, tomava o café e depois já sentava na sala para assistir TV, assistir algum filme. Ou então ia para cuidar das plantinhas, dependia do dia.
Inclusive, eu fiz uma publicação falando sobre isso aqui, a publicação anterior a essa da nossa live. Então, vale vocês depois compartilharem e dar uma lida no texto que eu escrevi lá. E eles precisam dessa rotina porque eles se sentem bastante perdidos. Então, é onde eles se localizam, sabe? Isso é, isso é bastante interessante a gente manter essa rotina. Às vezes o pessoal entra muito na ideia de medicação para acalmar, só que às vezes o que ele precisa é só de um foco, só de sentir que tem uma pessoa que está ali para ajudar ele, né? E que foi o que eu comentei nesse texto, que ele precisa de ter uma âncora, sabe? Ele precisa de sentir. Então teve épocas que às vezes algum familiar vinha visitar a gente e falava, vamos marcar alguma coisa, né? Vamos marcar um almoço, por exemplo, né? Aí você vai com a gente, né, compadre? Que esses meus tios por parte do meu avô, inclusive beijo para todos eles, que o apoio de família que eu tive foi por parte da família da minha mãe e desses meus tios, né? Então que sempre estavam presentes, sempre faziam visitas. Então às vezes algum deles comentava, vamos fazer um almoço tal dia, aí você vai, né, compadre? Então em vez do meu avô responder, ele olhava para mim, como se às vezes estivesse até pedindo meio que uma autorização, mas não que eu mandasse, mas assim, a gente vai, né? Então eu respondia, não, claro, a gente vai sim. Por quê? Porque ele sabia que quem cuidava, inclusive até ele falou, tem que ver como tá a nossa agenda. Teve uma vez que ele falou assim, e era muito bom, sabe, você poder sentir que você tá fazendo diferença assim na vida de alguém, sabe, a ponto da pessoa ter você ali como um norte, sabe? Bom, vamos ver aqui. Quem mais? A Tatiana eu já respondi. Ah, e a Ana também respondeu aqui pra mim. Ah, aqui ó, Luciana Costa. A Luciana já me contou desse caso e eu achei muito diferente, eu nunca tinha visto algo assim. A mãe dela tem o hábito de dormir às 6 da tarde. E só que um ponto interessante dessa história é que ela quer dormir às 6 da tarde, mas a Luciana, perdão, Luciana tem que estar presente, senão ela não dorme, ela fica mal, ela chora, né, Luciana? E Luciana comentou aqui: minha mãe quer dormir às 6 horas da noite e tem gente que reclama porque quer visitar à noite. Percebe? Não dá pra exigir, gente. Tipo assim, se você trabalha durante a semana, deixa pra ir num domingo, deixa pra ir no final de semana e tenta ir mais cedo. Sabe? Toma um café à tarde, tenta ir pela manhã, tenta ajudar no almoço, talvez, sabe? Tenta encontrar um jeito de fazer dar certo, porque, eu quero visitar e eu só posso esse horário. Tá, mas o idoso não pode esse horário. E aí? A gente vai obrigar? A gente vai manter ele acordado? Acho que não, né? Quem que é a prioridade aqui? Olá, Renan. Deus o abençoe grandemente. Obrigado por seus ensinamentos e suas experiências. Ô, Annelise, muito obrigado, viu? Eu agradeço bastante vocês estarem aqui sempre comentando. Tem uma turminha aqui que está sempre constante, assim, nos comentários, sempre compartilhando. Muito obrigado mesmo. É graças a esse retorno de vocês é que eu consigo gravar e saber o que vocês precisam saber. Enfim, me ajudou muito e tem me ajudado ainda mais hoje que eu tô sem meu avô, poder falar sobre essas situações todas, né? E eu vejo que quando eu começo a ficar um pouco mal é porque eu tô me afastando, às vezes, do canal, às vezes eu tô sem publicar, então se eu mantenho essa rotina de estar sempre conversando com vocês, eu fico melhor. Então tá sendo bastante, sim, interessante nesse processo todo que eu tô vivendo agora. Né? Porque é difícil, como eu falei, da rotina, a gente vai adaptando a rotina conforme as fases vão avançando e no final na fase mais avançada da doença, o cuidado com a minha avó era 24 horas. Então a gente acordava cedo, dava um café, depois um lanche, depois um almoço. E o dia todo era de dar água, preparar alguma coisinha para ele comer, fruta. Então a gente sempre estava trocando fralda, trocando de posição a cada 2 horas. Então o contato era muito ali. Eu estava muito. é, Como é que eu falo? Não é preso, mas assim, eu estava muito acostumado a essa rotina. Então quando você se vê sem de repente, porque querendo ou não, a gente nunca tá tão preparado para isso. E aí é complicado você tentar voltar assim aos trilhos, né? O pessoal às vezes comenta de, não, agora você tem, né, tempo para isso, tempo para aquilo, mas nem é o que a gente quer. A gente quer continuar cuidando, mas não é para sempre, né? É, a Márcia Andrade, infelizmente, em vez da minha família se unir, se desfaz nessa hora. Foi o que aconteceu com a minha. Sinto muito, Márcia. É triste isso, né? Ainda mais quando às vezes acontece com um familiar de dentro da sua casa. Não sei se é o seu caso, Márcia, mas eu vou aproveitar para falar sobre isso.
às vezes a gente tá, a gente pensa, não, a pessoa tá aqui todo dia, ela vai, ela tá vendo o que tá acontecendo comigo, ela tá acompanhando. Então, será que ela não vai colaborar um pouco mais? A gente sempre espera das pessoas. Só que é complicado, tudo você tem que ficar pedindo, sabe? Então, já teve casos de eu ter que ir pro hospital e tinha gente com carro em casa, mas você chamava, a pessoa às vezes estava fora e falava, não, daqui a pouco eu tô aí. Não é daqui a pouco, você precisa de ir pro hospital, você tem que ir correndo, né? E aí, por conta disso, inúmeras vezes eu já tinha aprendido o número do setor de ambulância, eu ligava para eles para buscarem. Às vezes essa pessoa estava até chegando em casa, falava, ah, quer que leva? Eu falava, não, a ambulância já tá vindo. Porque nunca estava ali na hora que eu precisava. Oi, Rose, a Rose tá aqui também, a Rose Maia, que inclusive super fã da nossa página aqui. Ah, cadê? Aqui, ó, eu tenho uma irmã, a Luciana comentou também, que quer levar ela para casa dela para passar o dia. Só que ela fala que quer e depois fica agitada e confusa e não quer ir. Boa, Luciana, ainda bem que você comentou isso. Às vezes o idoso até se dispõe aí, fala que quer, se anima e tudo mais, mas chega no dia e não quer. E aí, o que que a gente faz? Simples, não vai. A gente não tem que obrigar. E aí tem gente que não, que insiste, ah, porque eu preparei tal coisa para ele. Beleza, você preparou tal coisa. Assim como eu inúmeras vezes me preparei, me arrumei, estava pronto para sair de casa, crente que ele já tinha jantado, já estava pronto para dormir. Então, assim, é, no início, quando ele ainda não precisava de tanta ajuda, né, o que que eu fazia? Dava o jantar dele, né, dava o banho, o jantar, aí esperava um pouco, por volta das 10h30 eu programava com meus amigos se eu fosse sair, sempre depois das 10h30, porque 10h30 ele deitava na cama, e aí eu esperava um pouquinho para ver se ele ia dormir, se ele dormisse, eu saía, se não, não. Porém, sempre com gente em casa, eu nunca saía esperando ele dormir para poder sair, eu esperava era para ver se ia estar tudo ok no sono dele. Resultado, inúmeras vezes eu me aprontava, estava pronto para sair, o pessoal da faculdade lembra bastante. E aí não dava para eu ir. Fazer o quê? Infelizmente, aquele dia, aquela noite, ele estava agitado, ele não ia se acalmar, então por que que eu ia deixar ele com minha mãe e com o pessoal em casa assim, desse jeito? Né? Eu, sendo o cuidador responsável, eu tinha que estar presente. Então, acontece, gente. Acontece do idoso mudar de ideia, do idoso não querer ir. Inclusive, uma vez, é, eu descobri que estavam tentando levar meu avô de mim. Olha as ideias, né? Ai, gente, parente é. Tem hora que o parente Ai, é complicado, né? Enfim. Ah, a Sofia tá dormindo. Enfim. Beijo, Sofia. Teve uma vez que eu descobri, depois que essa situação aconteceu, mas que queriam levar meu avô, e aí jogaram a ideia de que levaram ele pela tarde, e aí de manhã, quer dizer, um pouco mais depois do almoço, e ficou até a tarde. Eu falei, liguei e falei, gente, meu avô, cadê? Né? Não vão trazer? Aí falaram, ah, não, ele vai dormir aqui hoje. Eu falei, tem coisa errada aí. Eu falei, não, então tá, eu tô indo aí. Não, mas ele vai dormir. Eu falei, tudo bem, eu vou aí. Então o que eu fiz? Peguei uma sacola de roupa minha e dele e levei pra casa, né, esse familiar próximo, esse parente próximo. E falei, é, cheguei lá, meu avô tava com uma cara meio de assustado. Ali eu notei que tinha coisa errada. Então eu falei, Voves, eu falei, ah, deixa eu conversar aqui com o meu avô. Porque o meu avô era muito bonzinho. Então se você falasse assim pra ele, ó, a gente vai fazer tal coisa. Ele podia até tentar contestar, mas ele não ia negar. Ele ia aceitar, porque ele sempre foi muito bom. Então ele não questionava, ele, assim, doce de pessoa. E às vezes eu acho que, de certo modo, o mal acabou sendo ser bom demais. A que ponto que a gente chega, né? Defeito ser bom demais. E E aí eu falei pra ele, vô, vem cá. Levei ele pra cozinha, longe de todo mundo, falei, vô, você quer ficar aqui? Aí ele falou assim, não, eu quero ir embora. Ele falou, só que estão insistindo pra eu ficar. Falei, tá certo. Eu falei, não, porque é o seguinte, eu trouxe roupa pra gente dormir, trouxe seus remédios. Se o senhor quiser ficar, a gente fica aqui. Hoje, essa noite, passa a noite aqui, é final de semana. Ele, não, não, a gente tem que ir embora, tem que cuidar das nossas coisas. Então pronto. Eu falei, ó, a gente tá indo embora, ele não quer ficar. E eu entrei no jogo da pessoa, né? Claro. Falei, ó, então ele mudou de ideia, né? Acabou. Você sabe como eles são, né? Falei bem assim. Falei, às vezes eles querem uma coisa, depois mudam de ideia. Aí ela, nossa, mas eu falei que a gente ia fazer tal coisa, hein? Você não vai ficar? Insistiu. E aí ele ficou já constrangido, já naquela, ai, mas é que. Falei, não, é que eu já conversei com ele, a gente tem que arrumar nossas coisas, né, vô? Aí ele falou, não, é verdade. Então pronto, fomos embora, ficaram de cara feia, mas
cara feia pra mim é fome, não tava nem aí pra eles, então fomos embora. Tempos mais tarde que eu descobri que fazia parte sei lá, um plano de levar ele da gente. O que é ridículo, gente, porque se você tá com um idoso, né, o idoso já tá adaptado numa rotina, né? Se você queria cuidar, se você queria. Então, sim, tá presente na vida, por que você não tá desde o início? Depois de tudo prontinho, tudo organizado, depois que o idoso já se adapta à rotina nova, você quer levar ele? Meio errado isso aí, né? Cadê? Deus te abençoe, que seja a primeira live de muitas. Amando. Ah, Angélica Coutinho. Muito obrigado, Angélica. Tomara, viu? Tô gostando disso aqui. Isso tá sendo legal. É... Ah, aqui, minha tia Rose comentou. Sem falar que ficam insistindo em perguntas desnecessárias. Como, por exemplo, você lembra de mim? Exato, exato, exatamente isso. Já fiz muita publicação falando aqui, não façam isso, gente. O idoso fica constrangido, como eu acabei de comentar, porque ele sente que ele deveria conhecer aquela pessoa, mas ele não se lembra. Agora, se ele não se lembra, se chega a um ponto dele não se lembrar nem mesmo dele, porque eu vou insistir para ele se lembrar, sei lá, de você que nem vem visitar ele, que nem tá presente. Então, houve vezes em que meu avô se cumprimentava na frente do espelho. A gente estava saindo do banho, ele passava na frente do espelho, levantava a mão, acenava com a cabeça. Então, assim, é complicado. Se coloquem nesse lugar. Você algum dia olhar para o espelho e não saber quem você é. Não entender o que é aquilo ali na sua frente. Aí você vai querer exigir que ele se lembre. Ah, mas ele tem que lembrar de mim. Não tem, não. Uma vez eu, inclusive, falei isso com um convidado em um casamento. Ele insistindo, eu falei, escuta, ele não vai lembrar, tenta, né? Falei num tom mais assim, aí a pessoa falou, não, ele vai lembrar de mim sim. Falou, eu vou fazer ele lembrar. Eu falei, bom, então vou pedir pro senhor se retirar ou eu vou ter que chamar o segurança. Pronto. E aí deu tudo certo. Ah, aqui, ó. A Rosemaia fez um comentário aqui também, que é interessante, que às vezes a situação muda, né? Do mesmo modo que eu comentei sobre os animais, né? Que às vezes a gente não gosta, depois pode gostar, ou de criança não gostar e depois gostar, enfim. Ela comentou: minha sogra me odiava, hoje me ama e esquece o filho único. Pois é, chega um ponto em que fica tudo tão confuso que ele não tem mais ideia de quem ele não gosta, de quem ele gosta. Então, houve situações até em que meu avô ficou bravo comigo, ficou meio que ofendido. Eu, do nada, cheguei para conversar com ele, ele me ignorou. E aí eu tentei falar de novo, ele foi grosso e eu falei, uai, vô, o que que tá acontecendo? Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, você ainda pergunta? Aí eu falei, eu fiz alguma coisa? Ele falou, você ainda pergunta isso? Aí eu peguei, fiquei meio mal, até porque nunca tinha acontecido e foi muito do nada. Foi de repente, não teve uma ideia de tipo, ah, é porque saiu, é porque aconteceu alguma coisa. Não, foi do nada. E aí foi onde eu peguei e falei. é, Minha mãe falou pra mim, minha mãe teve mais noção ali, teve mais discernimento pra falar, Renan, vai lá pro quarto. Aí eu saí pro quarto, fiquei mal, chorei. E depois ela falou assim: seu Zé, vamos medir a pressão? Vamos ver se o Renan tá aí, ele falou assim, eu acho que ele não tá, não. Ela falou, vamos ver. Ela falou, Renan, aí eu fui lá. No que eu apareci, ele falou, ele aí. E sorrindo. Então, assim, não dá pra gente esperar é, que as coisas às vezes façam sentido, sabe? Tem alguns determinados momentos que a gente tem só que, enfim, que aceitar, só que seguir. Acho que aceitar a doença é o primeiro passo, assim, pra dar tudo certo. Hum, nossa, gente, a Tatiana aqui comentou. A situação aqui tá tão brava que ficam chamando o vô de maluco, velho caduco. Nossa, chamam ele de tudo quanto é coisa. Eu morro de pena. Tenho dois filhos de 4 e 7 anos e repetiram outro dia que o vovô tá maluco. Gente, é complicado isso. Porque você percebe, no mesmo modo que eu dei o exemplo aqui das crianças tendo cuidado com o meu avô, né, que ajudaram, que colaboraram, aqui tá um outro exemplo. Então, a criança é reflexo da gente, né? Então, papais aí, vamos observar o que você está fazendo com a criança, o que você está falando perto dela, né? No caso, não foi nem a Tatiana quem fez, mas foi pessoas próximas ali que faziam esse tipo de comentário. Gente, é uma doença, ela não tem cura. Como é que você fala isso de uma doença sem cura? Antigamente, quando não tinha o diagnóstico, falavam que estava caduco, que era coisa da idade, mas hoje em dia a gente sabe que ela existe, ela tem um tratamento, então vamos buscar se informar antes. A Tânia entrou aqui também,
Ah, ufa, cheguei. Ainda bem, Tânia, ainda bem. Minha avó tá assistindo, beijo, vó. Ah, que ótimo. Ah, vamos ver. Boa noite, Lúcia. A Bruna acabou de entrar. Beijo, Bruna. Acabou de entrar nada, né, gente? Vocês entraram já faz um tempo, é que tô lendo os comentários meio atrasado. Hum, cadê? Cuide do meu marido. O que mais me irrita é quando um familiar fala, ele não tá tomando muito remédio? Nossa, muito isso. Ah, porque estão dopando ele. Nossa, estão deixando ele dopado. E, gente, tem casos em que, assim, remédio faz muito efeito, depois o remédio faz menos efeito. Então, tinha época que meu avô tomava uma quantidade de remédios, depois ele tomava menos. Então, é meio que assim, ainda mais que na fase inicial, você tem meio que ir adaptando, sabe? Tentando encontrar o que tá fazendo efeito ou não, sabe? E falar com o médico, sempre estar em contato com o médico, sempre ter, ó, uma agendinha assim, um caderno, pra sempre ir anotando, fazendo colando esses negocinhos, sabe? Pra poder ajudar a lembrar. Então, coloca outras cores de canetinha, de canetas, enfim. Faz um negócio bem fácil de ficar para apresentar pro médico. Falar, ó, não tá dando certo, essa medicação aqui causou tal coisa nele, isso é normal, isso é comum. Inclusive, tenha um amigo farmacêutico também, para sempre estar, sabe, fazendo consultas com o farmacêutico. Inclusive, beijo para Ana Paula, que foi minha grande amiga que me ajudou muito, né, no cuidado com o Volves, lá da Matriz Farma. Beijão, Ana Paula. Ah, a Lúcia aqui comentou, cuidou da mãe e agora não tem mais ela. No início senti um vazio terrível. É complicado, é bem é estranho, parece que assim, ainda hoje já fazem 4 meses. Ainda fazem 4 meses. Às vezes eu me cobro muito em estar bem. Eu cobro muito de estar sempre. Sabe, às vezes eu falo pra mim, nossa, mas já faz tempo, já era pra eu estar bem. E não faz tanto tempo. Foram 6 anos cuidando. Como é que eu quero que isso some assim, eu fique bem da noite pro dia? Não dá pra ficar. E eu acho que é isso, é paciência, é tempo. Se eu notar que, sei lá, que tem, né, que eu não tenho me recuperado, tenho ficado mal, assim, procurar ajuda profissional para isso, enfim. Aqui, a Tânia comentou, meu problema é o contrário, eu não me importo de virem sem avisar, eles não aparecem nem avisando, nem sem. Triste ver ela só, eu e ela e eu. Outra situação complicada, né, Tânia? E o duro é que eu não sei bem o que falar, gente. Eu falo assim, porque eu sempre tive visitas até dos meus amigos. Meus amigos visitavam muito mais do que esses familiares próximos que deviam estar aqui. Então eu sempre tive a presença de amigos aqui, sempre foi muito, sabe, a gente sempre teve gente por perto. Então isso foi bom, isso me ajudou muito. A Luciana aqui, ó. Ela tá conversando aqui com a gente, mas tá na cama com a mãe dela, porque sabe que se tá ouvindo com fone, pra ela não acordar também. É. Hum, quando Parente só se faz presente quando quer aparecer. Tipo, nós estamos cuidando ou estamos sempre presente. Verdade, né? Todo mundo aparece pra fazer fotinho com a vovó, com o vovô, mas nem sempre tá todo mundo ali. Tia Laininha, beijo. Hihi. Ah, é verdade, mano. Minha mãe comentou aqui que às vezes ele olhava no espelho e achava que era o pai dele. Bom, mami, tá aqui porque eu às vezes esqueço de muita coisa que já aconteceu. Foram tantas coisas que aconteceram, né? E. Cadê? Amorzinho, acabou de entrar. Beijo. Hihi. É, bom, vou continuar aqui com os casos, porque eu parei para dar uma lida aqui. Juliana, beijo, sucesso. Ah, muito obrigado. Hihi. Gente, eu tô adorando tá todo mundo aqui. Juanito também acabou de entrar. Um abraço. Bom, agora eu vou continuar aqui sobre, enfim, esses parentes que não desconfiam em relação, entrando nessa questão da visita, mas assim, sobre horário de ir embora. Gente, é tão complicado, porque vocês devem pensar assim, ah, Renan, mas você se visita, você reclama. Se não visita, você reclama também. Mas, gente, por favor, né? Que nem teve um dia aqui que já. Meu avô deitava todo dia, 10h30. Então, 10h30, a televisão era desligada, ou às vezes ficava muito baixo, às vezes quase que no mudo. Não aceitava barulho aqui. Não tinha barulho. Porta não abria, porta aqui da sala e da cozinha faz muito barulho. Então, assim, era tudo muito bem.
sabe, planejado o quarto dele, né, nessas fases assim mais avançadas, a gente preparou ele, colocou um piso especial, pintamos as paredes, fez um recanto para ele. Então, às vezes tinha um barulhinho de chuva para ele dormir bem. Tinha a iluminação era um pouco especial, então ela não era só uma luminária que eu utilizava, inclusive uma que eu estou utilizando aqui. Eu utilizava essa luminária e deixava ela virada para a parede. Então, durante a noite, se eu precisasse acordar para trocar ele, eu não precisava acender a luz no rosto dele, não precisava acordar ele. Então, isso ajudou muito. Então, assim, se eu fazia do quarto dele um recanto especial, todo lindo, preparado ali pra ele, por que, que você vai fazer barulho na hora que ele vai dormir, gente? E por que, que você tá na minha casa na hora de dormir? Sabe? Já deu. Não, então fica lá fora, fica lá na área, enfim, não atrapalha. E teve um dia, inclusive, que eu tive que falar, ô, já deu, né? Já deu. Aí a pessoa rindo falou, mas você tá me mandando embora? Eu falei, tô. Tô porque meu avô deita 10h30, já é mais de meia-noite e ele não dormiu. Consequência disso, ele não dorme no horário certo. Aí ele vai dormir mais. Dormindo mais, atrapalha a hora de remédio, a hora do café, a hora do banho e atrapalha toda a rotina bonitinha que eu construí pra ele, que a gente construiu junto. Isso tudo por causa de um parente que nem vem visitar e quando vem atrapalhar, dá licença, né? Tem, a gente não, eu falo, a gente não tem que ter. Tem pontos e pontos da gente ter paciência. Chega uma hora que, assim, você, sabe, não dá. Não dá. Você vai levando na conversa, você, sabe? E, enfim, pra vocês terem ideia, teve uma vez que esse caso eu acho que é dos mais assim. E lógico, meu avô internou e eu tava trabalhando, pra vocês terem ideia, eu tava fazendo foto lá na festa do peão aqui da cidade. Tava no terceiro dia e tava no terceiro dia da festa do peão e minha mãe tava aqui em casa com meu namorado e de repente eles me mandam mensagem falando que meu avô tinha dado uma convulsão. Convulsão, olha isso. Tipo, meu avô nunca deu uma convulsão. Então, eu saí correndo de lá, vim aqui pra casa e já chamando uma ambulância. No meio do caminho já tinha chamado a ambulância, fomos pra lá. Chegamos no hospital internado, infecção. Melhor, eles iam fazer exame, iam ver se era uma infecção. Ele teve várias convulsões, assim, umas 3, 4, e ele nunca tinha tido isso. Então, foi uma situação muito difícil. Eu chorei muito, fiquei muito mal. Foi a primeira vez que ele internou sério, assim, por muito tempo e no hospital público. As outras internações que a gente teve foram mais leves, era por, enfim, procedimentos assim mais simples que ele teve que fazer, saía em um dia, dois. E dessa vez ele ficou em 3 dias. Foi bem difícil. Só que foi primordial assim a gente passar por isso para depois eu estar forte quando isso acontecesse de novo. O que infelizmente acaba acontecendo cada assim fica um pouco mais recorrente as idas aos hospitais, né, por conta de pneumonia, fazer raio-x para verificar se o pulmão tá ok. Enfim, chegamos lá, ficamos esses dias todos. Nesse dia, uma filha do meu tio avô mandou mensagem. Minha mãe falou: Ó, seu Zé tá indo pro hospital, ele tá internando. Então, o que que esse meu tio, irmão do meu avô, fez? Saiu de lá de Belo Horizonte e veio aqui para o hospital. Umas 10 horas de viagem, se não estou enganado, se não for mais. E vieram para cá. É, resultado, depois disso, aqueles familiares que estavam dando trabalho ali, eles não vinham mais aqui, né? Certo, cansado de eu sempre estar conversando e pedindo, né? Pedindo colaboração em relação a essas coisas, não vinham mais. E sem contar também que uma vez eu fiquei sabendo que encararam como reclamação. Ah, porque o Renan só reclama, eu não reclamo. O que acontecia é que eu fazia um relato. Inclusive eu era tão bobo no início, gente, que eu fazia relatório. Eu ia numa consulta, fazia o relatório bonitinho, marcava. Eu mandava no chat do Facebook para todos os parentes, né, próximos ali, visualizarem, saberem o que estava acontecendo. Ninguém me respondia. O que, que eu fiz? Parei de fazer. Sou besta, vou ficar escrevendo relatório, mandando tudo bonitinho para todo mundo, para ninguém, sabe, falar, beleza, Renan, estamos por dentro. Obrigado por ter avisado. Sei lá, nem precisava de falar obrigado, porque a gente não faz as coisas esperando recompensa. Se fizer, a gente tá ferrado. Eu me perco, vocês perceberam. E aí eu voltei, então, tá, esse meu tio veio, aqueles parentes próximos não estavam aqui. Quando ficaram sabendo, ficaram que meu avô tinha internado, meu avô já estava em casa. 3 dias, 4 dias depois, resolveram aparecer aqui. Aí falaram, e eu fiquei sabendo que falaram, porque onde já se viu, né, meu tio de Belo Horizonte tá por dentro do que tá acontecendo e eu não. Queridão, o tio de Belo Horizonte tava ligando toda semana pra saber do irmão dele. Você não, então, assim, ainda falando sobre a falta de desconfiômetro de parente,
Essa parente próxima pegou e falou assim: Ah, mas você devia ter avisado, Renan. Eu falei: Avisado o quê? Ela falou: Sobre o estado de saúde dele, né? Eu falei: Mas faz 1 ano e 2 meses que você não vem aqui. Aí eu ainda tenho que ligar para avisar? Eu acho que você precisava mandar uma mensagem, né? Inclusive, fiz um vídeo falando sobre falta de tempo ou falta de interesse. Porque se você tá um clique de distância hoje em dia, você abrir uma conversa no WhatsApp, você manda mensagem falando: Ô, como que tá as coisas por aí? Precisa de alguma ajuda? O que que eu posso ajudar? Ou então só procura saber. Porque nem isso eles faziam. Então, assim, fica complicado, né? A gente ainda cuidar, preocupar com alimentação, preocupar em estar sempre comprando as coisinhas ali fresquinhas, tudo, né? Organizando dinheiro, vendo se vai sobrar para uma consulta extra, para um negocinho que apareceu, um exame que tem que ser feito, uma fralda diferente que saiu no mercado, então vamos comprar para ver se é boa, um absorvente geriátrico, enfim, um assento especial e tudo coisa, sabe? Você tem que ficar lendo, pesquisando. Tudo isso que eu sei hoje é graças assim às coisas que eu notei com o meu avô e por também ter pesquisado, ter aprendido isso ao longo do tempo, né? E eu tenho que parar pra avisar parente que nem vem ver ele. Vou fazer isso? Não, não fiz, né? E, enfim, não tem que fazer, gente. Eu acho que assim, tem que ser tudo muito bem acordado, muito bem conversado. Falar, ó, vocês querem saber? Vamos criar grupo da família. Pega um grupo da família e usa pra isso, pra poder conversar, pra poder trocar ideia, pra poder aprender. A gente precisa de usar os meios de comunicação de forma certa, sabe? Pega a internet, vai aprender, vai ler. Porque essa parente ainda teve a capacidade de falar pra mim, ah, é porque eu não sabia que eles ficavam assim, né? Depois de ver meu avô acamado, não andando mais. Então, como que você não sabia, gente? Eu emprestei, inclusive, uma apostila falando sobre cuidado. A questão é que não querem fazer parte, não querem estar presente. Então, se não querem e vão atrapalhar, por que eu quero gente assim perto de mim? Não tem necessidade. Ah, vamos ver aqui. Pois é, Simone, mami está aqui me passando colo. Ana Paiva, estou amando muito esses esclarecimentos. Muito obrigado, Ana. Se não curtiu a página, curte aí, tá, pessoal? Compartilha. Aproveita agora essa pausinha aqui que eu dei para poder compartilhar com o pessoal, para poder, enfim, só ficar sabendo aí desse assunto que muita gente, inclusive, acha que o Alzheimer é só esquecimento. Não faz nem ideia que o idoso fica sem andar, que ele perde a fala, que ele perde uma série de coisinhas assim ao longo do tempo. Ele se perde entre inúmeras coisas que acontecem. E aí a gente, sabe, associar o Alzheimer só ao esquecimento é bastante complicado. Aqui, a Tatiana perguntou: Eu entendo que é uma doença, mas como lidar com quem não entende? Juro que estou pensando em internar meu avô, porque as outras pessoas, esposa e filha, não entendem que ele está doente e não respeitam, não cuidam dele. Não suporto vê-las judiando dele, mas também não posso me mudar com meus 2 filhos pequenos para a casa dele. Faz quase uma semana que estamos aqui na casa dele e não é fácil. Tem momentos que a gente se irrita mesmo, porque é uma transição entre poder e não poder fazer as coisas. Queria que ele fosse morar comigo, mas aí entra naquela das crianças. Talvez ele se irrite, mas não sei o que é melhor. Dá uma confusão na cabeça da gente. Tatiana, muito real isso daí. É... Bom, vamos lá. O que você perguntou aqui pra mim, né? Como lidar com quem não entende? Ou apresenta o canal, sabe? Mostra o canal, mostra vídeos. Por exemplo, se a pessoa acha que o idoso faz de propósito, mostra alguma das publicações que eu falo sobre isso, sabe? Vai lendo tudo que eu já escrevi aqui e tenta apresentar para essas pessoas. E tenta apresentar essa live também. Não sei se você se incomoda com isso. Porque o que você falou aqui é verdade. Isso está acontecendo na sua casa. Então, assim, se eles não se unirem, gente, vai ficar complicado. Se eles não colaborarem. A questão é entender. É entender que as coisas mudaram, que ele, infelizmente, acaba não se tornando, não sendo mais a pessoa que ele era e se tornando uma pessoa diferente. E vocês têm que se adaptar a essa pessoa diferente que ele se tornou. Senão, sinceramente, a internação vai acabar sendo a solução. E o duro é que é pesado isso. Eu sou a favor da gente cuidar em casa, da gente ter sabe, fazer de tudo para mudar o ambiente ali de acordo com as necessidades do idoso, mas, sei lá, se estão judiando, se estão fazendo mal, parece que a solução é essa. E o duro é que, assim, já li casos de idosos que acabam ficando depressivos, ficando mais tristes com essa situação. Se o seu problema for só essas pessoas, tenta, sabe, tenta apresentar, tenta educar essas pessoas para isso, sabe? Tenta, da mesma forma que você está aprendendo aqui comigo, tenta mostrar isso para elas e falar, olha, tem solução. Se a gente fazer do jeito certo, tem solução. Recebi um caso uma vez de uma família que o idoso era muito, muito agitado.
Mas eu descobri que a agitação dele era porque todo dia eles perguntavam: Você lembra de mim? Você sabe quem sou eu? Hein? Ou, você lembra quem sou eu? Gente, isso vai irritar o idoso. Irrita até a gente. A pessoa ficar te chamando, ficar conversando toda hora e ficar naquela de hein, hã, hein, sabe? Tipo, isso é chato. Então, assim, a hora que eu falei pra eles, suspendam isso. Tira isso de lado. Para de ficar perguntando. Vai chegar um momento que ele não vai se reconhecer. Então, assim, é melhor você parar um pouco com isso. Resultado, uma semana depois, mandaram até foto do idoso cuidando das plantas, ele se comunicando dentro de casa. Então, o que a gente faz em casa, o que a gente adapta, né? Eu falo, a gente tem que manter o que dá para manter como idoso e adaptar o que tiver que ser adaptado. Então, por exemplo, quando eu comecei a cuidar do meu avô, eu notava o jeito que ele penteava o cabelo, a posição dos dedos, a posição de tudo que ele fazia. Né? Ele pegava o pente, aí ele molhava na torneira, fechava, passava no cabelo, batia, enfim, ele fazia todo um ritualzinho bonitinho. Tanto que no dia que eu fui deitar ele na cama a primeira vez, porque aí eu colocava uma mão nas costas, a outra mão pelas duas pernas, e aí eu girava para ele poder deitar com a cabeça no travesseiro. Porque ele sentava na cama e deitava e batia ia direto para a parede. Ele não tinha mais a noção que ele precisava girar o corpo, entende? Então foi onde eu peguei e a primeira vez que eu fiz isso, eu vi que ele ficou meio não assustado com a situação, porque ele já tinha o costume de eu ajudar ele a se levantar das cadeiras e poltronas. Então, assim, toda vez eu falava, Wolves, vamos lá, a gente vai levantar no 3. 1, 2, aí no 3 ele se levantava. Então era o ritualzinho bonitinho que a gente tinha que fazer. Se a gente não fizesse assim, ele não levantava. Eu podia falar, vamos, levanta, vamos lá. Isso, vamos. Ele não levantava. Eu tinha que falar um, dois, às vezes ele até completava, falava três, e aí eu levantava ele. Então, assim, a primeira vez que eu deitei ele na cama, eu notei um certo desconforto dele. Mas sabe o que era? Era o chinelo dele que não estava posicionado do jeito certo. Porque todo dia ele sentava na cama, posicionava o chinelo ao lado da cama, rente um ao outro, e deitava. Então, a hora que eu mostrei pra ele, falei, vô, seu chinelo tá aqui, tá? Vou colocar ele assim. Peguei os dois chinelos, deixei assim, falei, ó, tá aqui. Tá bom? Vai ficar do lado da sua cama. Ele, então tá bom, muito obrigado, viu? Eu senti o alívio dele de ver que o chinelo tava do lado da cama. Então, assim, vocês percebem que a gente, com situações mínimas, a gente consegue trazer conforto para ele. Então, Tatiana, tenta mudar essa sabe, essa rotina aí. O duro é que, igual você falou, você tá vivendo aí, tá sendo complicado, tá difícil. Tem a questão de você levar ele para casa. Eu imagino que pagar um cuidador deve ser complicado. Então, assim, se você optar pela questão de levar ele para um lar, para né, uma casa de repouso aí, tenta não deixar ele sozinho, tenta montar o espaço que ele for ficar do jeito dele. Por exemplo, quando eu levei meu avô da casa dele, porque até isso eu tive que fazer, tive que levar meu avô da casa dele, a casa em que ele vivia, na verdade, por conta de parente que não queria ficar com ele para ir para a faculdade. Agora pensa, eu passava aqui uma parte do dia trabalhando, uma parte do dia na faculdade, outra parte do dia e madrugada com ele. E essa pessoa não queria ficar com ele enquanto eu estudava. Então o que eu tive que fazer? Levar ele para minha casa para viver comigo, minha mãe, meu pai e minha família. E a minha vontade não era essa, eu queria manter ele aqui para manter as coisas dele no lugar dele, porque eu sabia que ele ia se perder. Então, se ele ia se perder nesse tipo de situação, com coisas novas que iam acontecer, por que eu ia levar ele para uma casa diferente? Ia piorar mais ainda a situação dele. Então, a minha ideia foi pegar uma. Ele tinha uma gaveta aqui que tinha todas as coisas dele. Tinha um relógio de bolso, tinha os documentos dele enrolados em saquinho de arroz, que eu não sei o pessoal antigo se tem essa mania ou se era só ele, mas enrolava tudo bonitinho ali, usava muito saco de arroz e açúcar para guardar coisas. Então os documentos, as coisas dele era tudo daquele jeito. Eu tirei foto, cheguei em casa, montei um criado mudo com a mesma configuração, o mesmo o design ali das coisinhas dele, igual o relógio ficava do lado esquerdo da gaveta, os documentos do lado direito, os papéis avulsos no fundo. Então eu fiz desse mesmo jeito na gaveta que ia ficar lá em casa, para ele encontrar um espaço dele, sabe? Para ele ver que aquilo ali fazia parte dele, que estava ali dentro é, do ambiente novo que ele ia viver. Deu tudo certo. Eu também, nessa época, eu falava pra ele: Nossa, vô, ainda bem que você tá aqui me ajudando com as plantinhas, sabe? Senão, esse povo aqui em casa ninguém quer me ajudar. Então ele sentia que ele era útil, que ele tava ali pra me ajudar. O que pode complicar na situação do idoso que vai pra um lar, pra um abrigo de idoso, né? Pensar: caramba, me deixaram aqui. Então,
todo mundo que fala pra mim que vai fazer isso, eu não falo pra não fazer, porque às vezes eu não tenho o que fazer, né? E, e aí eu falo, não abandono, sabe? Esteja presente. É, aqui ainda tá transmitindo. Vamos ver, espero que sim. Vamos lá. É, Leandro acabou de entrar. Beijo, Leandro, Diego. Ah, Diego, saudades, viu? Obrigado por estar todo mundo aqui, gente. Ah, Luciana Costa, eu quero te agradecer porque você foi o primeiro a me ajudar conversando e me ajudou muito. Obrigada. Ah, de nada, Luciana. A ideia aqui é essa, sabe? Criar um canal de comunicação com vocês, cuidadores. É, deixa eu perguntar aqui. Hum, perguntei aqui pra minha mãe se tá tudo ok, porque a tela aqui ficou diferente. Então, esperar ela me responder. Mas, enfim. Ah, comentário da Tânia. Vamos ver quem mais entrou. Lídia Carvalho acabou de entrar. O Paulo Vicente. Abraço, Paulo. Em breve a gente se encontra. Ah, quem mais entrou? Certo, vamos para os comentários agora. A Tânia comentou, então, Renan, ela enquanto ajudava, ela enquanto ajudava todos, enquanto podia ajudava todos, depois fazia massagem em bebês, a casa era cheia, de 3 anos atrás. Diferente, interagir, fico triste com isso. É realmente complicado, né? Isso é triste, porque eu vou fazer um comentário aqui, baseado até um pouco nisso, porque às vezes as pessoas que vinham visitar meu avô pararam depois que ele não estava mais aqui. E o pessoal às vezes precisa olhar um pouquinho pro cuidador, né? É, por exemplo, tá certo que tá, a prioridade é o idoso e tudo mais, só que depois dele, pararam um pouco as visitas. Tenho recebido visitas de amigos, sim, mas das pessoas que vinham visitar ele, que conversavam, eu sinto falta um pouco disso, sabe? Vinha às vezes alguns grupos de oração, e aí de repente sumiu todo mundo. Mas, como se diz, eu tô acostumado com gente sumir, né? Nesses anos todos. Luciana Costa comentou, agora eu tenho uma família no grupo. Ah, Luciana, que ótimo. Inclusive, belo comentário da Luciana. A gente tem vários grupos aí no Facebook, que eu tô sempre compartilhando por lá. Tem o grupo da Ana Heloísa, que é o Alzheimer Minha Mãe Tem. Eu tô lendo em ordem aqui que tá aparecendo pra mim. Tem o grupo da Fabiana, que vocês vão escrever aí, Alzheimer, Grupo de Apoio Anjos que Cuidam. E é o oficial, tá? E Opa, não é o oficial não, gente. Esse aqui é um outro grupo. Vou voltar. Corrigindo. É o Alzheimer Grupo de Apoio Anjos que Cuidam. Ponto. Sem o oficial, tá? Então vocês entrem lá que o pessoal publica muita ajuda lá. Lembrando que a gente não recomenda remédios lá, tá? Isso é uma coisa assim que é difícil. Cada caso é um caso. Então a gente precisa de sempre estar atento em conversar com o médico, teve dúvida com o médico, conversa com o farmacêutico, que sempre você vai poder ter um apoio, uma ajuda ali. Às vezes a consulta com o médico é rápida, eles não têm tempo, principalmente no SUS, para estar ali dispondo de tempo para explicar, para conversar, o que é um pouco errado também, mas que, enfim, com esse nosso sistema de saúde, a gente entende que não dá para exigir, fazer tanta exigência, né? E, certo, vamos continuar aqui. Ahn, que a Tânia respondeu aqui o comentário da Luciana. Para mim também, veio me abrir para tudo que eu estava fazendo era certo e errado. O que é sobre o que era certo e errado. Me ajudou e está me ajudando. Só tenho a agradecer, Renan. Gente, vocês não fazem ideia o tanto que é legal isso, sabe? Inclusive, é, enfim, de tudo que já me aconteceu, eu acho que isso, de ter o apoio de vocês, de ter o retorno de vocês sobre o que tem acontecido aqui, né, sobre o que eu tô fazendo, se é legal ou não, se vocês estão gostando ou não, sobre esse agradecimento todo, é muito interessante, tipo, dá um ânimo pra gente continuar, porque dá muito trabalho, a gente tem que criar roteiro, tem que criar publicação, montar as artezinhas, fazer tudo de um jeito, assim, bem tranquilo e legal pra vocês entenderem bem. Vamos continuar aqui com os comentários. Gente, se eu deixei escapar algum.
Desculpa, tá? Porque tem bastante gente comentando aqui, a gente já tá com 100 comentários. Nossa, Renan, você fazendo seu relato, tem tantas passagens que são coincidentes com tudo que vivemos com os nossos idosos doentes e acamados. Incrível como que o ser humano se repete com a falta de solidariedade e carinho com nossos idosos doentes. É muito isso, igual hoje a gente estava vendo uma publicação que há tempos atrás essa pessoa, eu esqueci de ver o nome, publicou sobre a mãe mexendo em uns fios e hoje sobre comendo um doce de leite. Se você estiver assistindo, dá um alô aqui pra gente. É, é igualzinho meu avô, gente. Nossa, a gente até fica emocionado, porque é muito parecido o jeito de pegar, sabe, de a atenção que dá para aquilo ali, sabe, para que ele tá fazendo. Era muito, assim, era bonito de ver, sabe, a atenção que ele dava para essas coisas. E aí você vê uma pessoa fazendo isso igualzinho. E infelizmente se repete também pro lado negativo, né? Que é essa do pessoal tá, né, abandonando, não tá tão presente. Hum, vamos lá. A Luciana comentou aqui que a família mora tudo perto, que para vir dá pra vir a pé na casa, mas que não ajuda, só quer atrapalhar. Luciana, inclusive, comentou uma coisa que a mãe dela passou muito mal um dia, só porque uma pessoa falou que ela ia pro médico, parece, que a senhorinha, né, a mãe da Luciana, ia pro médico no dia seguinte. Eu achei um absurdo, gente. Eu acho assim, você não vai ajudar, pra que que você vai falar coisa perto do idoso que não pode falar? Meu avô, por exemplo, se você chegasse falando, nossa, você viu o assassinato que teve lá em tal lugar aqui da cidade? Matou três. Gente, ele ficava chorando, ele ficava mal. Tanto que a gente mudou a rotina aqui em casa da TV. Ele sempre assistia o Jornal Nacional. Isso entra naquele lance de sempre adaptar o que a gente vai falar, o que a gente vai na convivência com o idoso. Por exemplo, ele sempre assistiu o Jornal Nacional. Então a regra que eu coloquei é: vamos manter o Jornal Nacional para ele sempre assistir. A Isa também tá aqui, tá dando amei. Beijo, Isa. E só que chegou um ponto em que meu avô começou a chorar, a ficar triste. Ele via as notícias do Jornal Nacional, que a gente sabe que não é lá muito boas, né? Muito felizes, e ele começava a chorar. Resultado, mudamos pro canal, pro SBT, onde passava programação infantil. Ah, você tá infantilizando o idoso. Não tô. A questão é, as novelas infantis não é só para criança assistir. É umas novelinha legalzinha, boazinha, tem uns draminha legal, dá umas lição boa, e tinha cachorro e criança, coisa que meu avô sempre adorou. Então, por que que a gente não, né, por que que eu não ia fazer isso? Então, o que que eu fiz? No dia que era pra gente assistir o jornal, eu falei, vô, vamos dar uma olhada aqui no que tá passando nos outros canais aqui. Coloquei lá no velhinho, ele falou, ó, o cachorro. E aí começamos a assistir, ficou passando, então ele já tinha o hábito de ver o Chaves, de assistir esse programinha lá, essa novelinha. Então, quando a vida toda ele assistiu o Chaves, depois mudava pro Jornal Nacional. Nesse, nesses dias depois, a gente assistia no Chaves e já seguia com as outras novelas durante a noite. Ahn, cadê? Ah, a Rose aqui perguntou sobre. Eu terminei esse assunto, gente. Eu não sei se eu terminei. Ah, enfim, faz isso, gente. Não fica falando coisa, sabe, errada perto do idoso, não. Por exemplo, teve uma vez que eu queria muito levar meu avô no show do Moacir Franco, que ele ia vir aqui na cidade. Meu avô sempre foi muito fã dele e quando eu fui procurar, já tinham esgotado os ingressos, então eu não consegui. Aí o que a bendita parente próxima faz? Chega em casa e fala: Ah, vocês viram que o Moacir Franco vai vir na cidade? Gente, se eu não conseguir levar meu avô, pra que eu vou falar pra ele que ele ia vir aqui? Só pra falar, então, né, acabou os ingressos. Tem gente que é desnecessária. Não dá pra entender o porquê de fazer isso. Parece até um pouco que é pra implicar, sabe? Às vezes eu falava, não, vamos acreditar que é na inocência, né? Meio difícil, mas a gente tentava pensar assim. E aí veio com um CD autografado. Beleza, achei ótimo. Meu avô tinha uma coleção de CDs e fitas de moda de viola. E aí a gente manteve esse CD guardado lá. Inclusive tá aí até hoje das coisinhas dele que eu não desfiz. Não seria legal chegar e falar assim: olha só o que eu trouxe pro senhor, um CD autografado pelo Moacir Franco, acredita que eu consegui isso? Ele ia ficar muito feliz. Agora, trazer o CD como consolação para um show que ele não foi, não é muito legal, né? Eu, por exemplo, não ia ficar feliz. Então, é isso aí, gente. A Rosemaia comentou aqui: socorro, minha internet está muito fraca por estar distante de casa. Renan, querido, conseguiria assistir essa live em outro momento? É muito importante para mim, gratidão. Sim, Rose, vai estar disponível aqui na página depois, viu? Muito obrigado por se importar em assistir. Eu tô gostando muito de falar com vocês, gente, vocês não têm ideia. Ah,
A Maria José Almeida aqui comentou: a cada dia sinto que você, Renan, é o nosso verdadeiro companheiro nessa viagem. Obrigado por tudo. Gente, isso é muito legal, sério. Eu fico muito feliz de saber que, assim, só por estar contando as coisas que eu vivi, sabe, já tá ajudando de alguma forma. É... Soraya Rocha, olá, Renan. Oi, Soraya, obrigado por estar aqui com a gente. A Tânia aqui fez um comentário maiorzinho, vou deixar para responder depois. A Ana comentou que caiu. Mãe, caiu. Vê aí pra mim. Ahn, Ana Paula entrou. Ana, já mandei beijo pra você aqui, viu? Tá entrando agora? Beijinho. Vamos lá. A Tânia. A Silmara. Boa noite, Silmara. Por nada, ela agradecendo eu ter tá ajudando vocês. Ah, vamos ver. Sabe, eu tô tendo problema com pressão descontrolada. Tive que ir a um cardio e não tinha com quem deixar ela. Ontem levei junto pra pôr o Holter. Acho que é aquele aparelho, né, que coloca assim. Deu pane nela na volta. Começou a gritar dentro do carro. Parecia que estava matando. Irritou com o cinto. Eu na BR não podia fazer nada. Hoje voltei para um eco. Tive que deixar com uma prima, porque não tenho ninguém que olhe ela. E não tem problema algum. Meu descontrole da pressão é só ansiedade. Não sei como resolvo. Nossa, Tânia, é complicado, né? Tá vendo? Se tivesse a presença de mais pessoas. Dura que, como você já me comentou, né, Tânia? Você tem um irmão que tá doente, né? Fica difícil, mas eu falo, gente, um sobrinho, outros familiares poderiam ajudar de outras formas, sabe? Como, né, ficando com a mãe dela, por exemplo, ela poder fazer um exame. É exame, gente, é saúde, a gente não tá querendo que você fique com idoso pra gente festar, não. É só, sabe, colaborar. Tia Rose falando aqui que dividir experiência essencial para todos nós. A Ana que tinha comentado que caiu, tô verificando aqui com minha mãe se caiu mesmo. Vamos ver se já voltou, na verdade. Ahn, Simone comentando, mamãe que não bobei que vou te roubar pra mim. Simone, eu já falei, vou aí pra sua cidade fazer um ensaio fotográfico com você, sua mami, e passar uns dias aí. Aí você pode descansar um pouquinho que eu vou ficar por aí. Vamos lá. É, a Lúcia comentando que me acompanha desde que eu fui no programa da Fátima. Beijo pra Fátima também e pra Lúcia. Foi muito legal aquele dia, gente. Sério, foi uma experiência assim, incrível. Eu criei a página alguns anos antes, mas eu só fui começar a publicar em setembro, e de setembro, em outubro, a gente teve uma matéria na Folha de São Paulo, em dezembro, o programa na Fátima, em novembro, uma participação ao vivo no programa do Sardinha. Então, assim, foi uma coisa atrás da outra, e isso só ajuda a gente, né? Ajuda não só a gente, mas a vocês também, que tá aí. Tá todo mundo falando que caiu, gente, mas eu não acredito. Ah, voltou. Tá bom. Então, tá bom. Pelo menos bom saber que cai, mas pelo menos volta, né? Então tá ótimo. Juju Rodrigues tinha comentado aqui. Eu até fiquei de comentar seu comentário, falar sobre o seu comentário depois. Deixa eu ler aqui. Vou voltar, porque agora eu lembrei. O duro é que não tem como voltar nos comentários aqui. Chega um ponto que não dá pra subir. Desculpa, Juju, mas vamos lá. Michela Guimarães comentou: a família da minha sogra não procura e só critica o meu noivo. Nós que cuidamos dela, e ele é o filho único. Complicada a situação de quem cuida sozinho, né? Eu realmente, gente, não imagino quem. Eu admiro muito a Ana Heloísa. Eu sei que ela teve em algum momento alguém que ajudou, mas assim. Nossa, complicado, viu? Eu falo, a gente. Eu só consegui dar conta de tudo porque eu tinha minha mãe. Eu era o responsável por tudo em relação a médicos, consultas, internação, tudo era eu quem fazia, mas me ajudar aqui dentro de casa era minha mãe. Então, eu imagino vocês, às vezes tem que cuidar de casa e ainda tem que cuidar, né, do idoso em questão. Deve ser bastante complicado, eu sinto muito. Parece que tem situações em que fica complicado eu falar alguma coisa, parece que, sabe, não tem jeito, não tem o que fazer, e é péssimo isso, sabe? Mas cabe aquilo, gente, vamos se. é, não se deixar se abater, ficar doente, sabe? Vamos sempre buscar ter um tempo para nós. Uma coisa que eu fazia muito era, era ter o meu tempo. Então, a hora que eu via que eu estava muito agitado, ou então muito ansioso, no começo do cuidado com meu avô, eu falava, eu preciso do meu tempo, eu preciso me dar de presente alguma coisa. Então, assim, colocava meu avô na cama, deitava ele, tava tudo ok, tudo tranquilo, dormiu, vou assistir uma série, vou assistir um filme, vou escrever alguma coisa. E, inclusive, muitas das coisas que eu falo com vocês hoje, eu já vim anotando antes. Então, eu tenho anotações de 2013, que eu tô falando hoje com vocês.
Prova de que essa questão do cuidado não muda. A gente sempre vai estar falando sobre isso, porque e é importante a gente que já passou por isso passar isso para frente, continuar nos grupos. Não saiam nos grupos não, se mantenham nos grupos lá para poder ajudar as pessoas. Eu entendo que tem gente que precisa se afastar, mas eu encontrei ajuda para mim nesse processo de luto. Tipo assim, a minha ajuda foi ajudar vocês. Então tá sendo muito bom. Cadê? Eu Caiu mais uma vez. Oh, Deus, não é possível. Não, mas tem gente entrando aqui agora. O Iago acabou de entrar, o Gilner também. Abraço, pessoal. Obrigado por estar aqui comigo. A Jaqueline e. Então, pessoal, não saiam dos grupos, sabe? Se mantenham por lá. Pera. Sobre o tempo que a gente precisa se dar. Então, por exemplo, às vezes eu comprava chocolate e falava, não, um chocolate. E apreciar aquele momento. Ficar ali, sabe? Refletindo, lendo um livro. Descanso, mas parece que o descanso não é completo, sabe? Parece que você precisa de ter um momento seu, sabe? Então, é bom que você tenha esse momento e depois você descanse. Mesmo que seja 20 minutos, gente. Faz isso que ajuda bastante. Foi onde eu tirei forças para poder continuar. O que mais que a gente tem para falar aqui, pessoal? Deixa eu ler os comentários. Uhum. Lúcia aqui, ó. Você é lindo de coração e de alma. Gente, eu vou ficar me achando com esses comentários. Quem me conhece já sabe que eu me acho bastante, né? Sinto que já te conheço há muito tempo. Gente, isso é muito bom. Isso é muito legal. Parece que a gente cria uma conexão aqui com todo mundo. Parece que eu tô, sei lá.